Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de ideias de segunda categoria sobre diferentes temas. Segundou, JP. Segundou, Felipe. Nessa segunda vamos falar de um tema maluco. Acho que vai ser o tema mais maluco que a gente que a gente vai falar nos nossos episódios. Então acho que vai dar para dar boas risadas. É isso aí, estamos no nosso episódio 30, o último episódio dessa terceira temporada, no qual a gente trouxe uma série de problemas de segunda categoria, no qual a gente pensou em ideias e propostas também de segunda categoria para resolvê-los. E hoje, então, para celebrar esse final de temporada, a gente trouxe um tema, digamos assim, bem de segunda categoria, mais light, que a gente possa até dar risada aqui, pensar bem longe, ser bem criativo, que é como sobreviver a uma invasão alienígena. Então, pensando que essa invasão pode ser ruim, pode ser boa, o que interessa ali é meio que sobreviver, e a gente vai pensar ideias aí, além do que a gente vê nos filmes ali, de repente, para estar sobrevivendo. E lembrando que nós estamos ali, então, no nosso Twitter, @ideias de segunda, para você se comunicar com a gente, trazer suas próprias ideias de segunda, em vídeo no YouTube, para nos conhecer e também ver o rostinho aí dos nossos dois convidados, e agora também temos um Instagram, @ideiasde2. Ideias de 2A, segundo ali, abreviado. E começando, então, anunciando nossos convidados. Primeiramente, então, estamos aqui com a Martina, ela que foi nossa colega aí também de ensino médio, uma viajante desse mundo, agora está empreendendo aí no meio do turismo e vai trazer uma série de ideias de tantas viagens que ela faz, está estourando nas redes sociais. Seja bem-vinda, Martina. Obrigada, gurias. Prazerzão estar aqui, principalmente falando sobre um assunto tão legal quanto esse. Bora lá. E nosso outro convidado, nosso aí muito amigo, colega também de ensino médio, formado em Gestão, Inovação e Liderança pela Unicinos e responsável pela área de Marketing e Marca da Tecnova, e uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, Arthur Calil. Fala, galera. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que foi um bom tema para me chamar, porque eu acho que é uma coisa que a gente fala quando a gente faz nossos churrascos, as nossas resenhas, a gente fica sobre o uso de álcool, né? Falando sobre essas coisas até por umas 5, 6 horas. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sério, mas vamos aí, vamos embora. Bom, vamos começar, então, o nosso contexto aqui, contextualizando um pouco o tema, tentar fugir aí das ideias. A gente pode trazer uma última notícia, digamos assim, que saiu aí a respeito de OVNIs, objetos não identificados, que foi uma tal de uma prancha de surf, então aí que foi visto passando na Lua. E a gente até trouxe ali no nosso grupo para conversar sobre o contexto, e ali a gente já vê primeiramente essa romantização a respeito desse tema e o quanto esse tema vende. Por quê? Porque ela foi uma notícia que, na realidade, não era uma notícia. Se você clica aí no link e começa a ler, você vai perceber que aquilo já sabiam que era um pedaço de um maquinário, de uma nave da Coreia do Sul. Enfim, era um equipamento que soltou ali, aí ficou em órbita, enfim, sei lá o que é. Mas então, já sabem o que era, do que se tratava, que não era uma prancha de surf, que não tinha surfista prateado nenhum, mas aquilo mesmo assim, alguém filtrou, criou uma notícia, romantizou, enfim, trabalhou, acabou ganhando em cima disso. E é o primeiro gatilho que eu vou usar em cima desses assuntos aqui que a gente vai trazer sobre invasão, alienígena, desde a gente pensar se existe ou não, mas o quanto essa fantasia e essa até de vão chegar, não vão, e sobre os filmes, o quanto ela vende, o quanto ela dá certo, digamos assim, o quanto ela gera dinheiro. Assim, você fazer um filme sobre isso vai dar uma baita bilheteria, se o filme for bom, porque tem muito filme também que às vezes é muito ruim sobre isso, mas o quanto isso gera dinheiro, quantas pessoas consomem isso, essa história e essas coisas sobre existir e sobre ter a invasão. Acho que eu mais novo, ali no colégio, quando a pessoa... Eu ficava vendo os vídeos e falava das linhas de Nazca, que os aliens ajudaram a fazer as linhas de Nazca, as pirâmides dos maias, não sei o quê. Então eu era um consumidor aí dessa, quando menor, via direto esse vídeo no YouTube, não sei o quê. Então, acho que é um tema que provoca bastante, assim, curiosidade, e fica naquela quase expectativa, assim, de
será que um dia eles vão vir? Será que existe, um dia a gente vai encontrar eles? Então, acho que é bacana o tema. E, bom, vamos ver, a gente está falando aqui de invasão alienígena, então é eles que chegariam na gente. Se é que eles ainda não chegaram, né? Porque a quantidade de história, de teoria da conspiração, de que eles já estiveram aqui, de que as civilizações ao longo dos anos, dos séculos, foram muito auxiliadas por algum alienígena, são diversas, né? Os próprios reptilianos, digamos assim, acho que eu lembro que eu e o Hurd, nos nossos inúmeros verões em Santa Catarina, a gente ficava falando sobre os reptilianos e como os reptilianos estão entre nós, e que a alta cúpula dos Estados Unidos e afins são reptilianos, e aí o cara passava, assim, horas imaginando os contextos, aí já vinha, porque tu viu que há 1 trilhão de anos atrás tinha uma pintura numa caverna de um jeito, e no México, 200 milhões de anos depois, tinha a mesma pintura, então o cara vai analisando esses cenários e ele vai tendo cada vez mais certeza, sem ter noção e base nenhuma de absolutamente nada, que existem alienígenas, e assim a gente vai vivendo há, sei lá, 200, 300, 400 anos, achando que tem alguma força vinda de lá de cima para a Terra. E eu vou mencionar aqui até essa curiosidade, ela é um pouco diferente do alienígena, mas acho que tem uma certa relação, que é o cientista, o Stephen Hawking. Ele, enfim, fala muito sobre espaço e viagem no tempo e tal, e aí ele fez, sem avisar ninguém, uma festa para viajantes no tempo. Então ele decorou a casa dele, botou uma faixa, festa, bem-vindos viajantes no tempo, e ele avisou só depois. Ou seja, as pessoas que estavam no futuro iam saber, teriam voltado no tempo e teriam ido na festa, se existisse. Obviamente tem uma fotinho, se você pesquisar, tem uma fotinho dele sozinho na festa, dá uma pena, coitadinho. Então é engraçado que, até um mega cientista, ele se prestou a fazer uma festa para descobrir tudo bem, essa questão mais de viagem no tempo, mas alienígena aí, vamos dizer que é meio parecido assim, essa pira aí de descobrir se existe, se não existe. Cara, eu já quero trazer uma polêmica em cima disso. Se tivesse ido alguém nessa festa, será que ele realmente teria divulgado? Será que teriam deixado ele divulgar? Porque ele, de fato, era uma enorme referência da ciência. Se algum viajante do tempo fosse divulgar para alguém que ele, de fato, viajou no tempo, daria para divulgar para o Stephen Hawking. Se eu fosse uma viajante no tempo, eu confiaria no Stephen Hawking. Mas será que conferir essa informação para todo mundo no mundo? E daí eu já entro também na parte de alienígenas. Se alguém sabe da existência de alienígenas, se já tivemos alguma, mesmo que pequena, invasão alienígena, com quem que está essa informação? Será que faria sentido compartilhar com todo mundo no mundo? Se essa informação está com pessoas de governo, com pessoas de alto poder, por que elas segurariam essa informação e por que elas não segurariam essa informação? E é legal a gente destacar que a gente está tendo essa discussão partindo de uma premissa de que exista. Daqui a pouco a gente pode pensar que não exista, mas a gente está pensando num cenário em que tá bom, enquanto a gente estiver falando aqui durante essa 1 hora, existe e a gente vai pensar diante disso. E aí eu trouxe também um dado interessante aqui sobre quando começou, então, essa história sobre alienígenas. Porque enquanto o Arthur falava, até me veio aqui de pensar, poxa, por que essa história ela fez tanto sucesso a ponto de ser uma história sobre alienígenas, ou essa teoria, de que ainda se põe em dúvida? Porque a gente tem uma série de outras histórias na mesma linha. Mitologia grega, desde lendas, como é que diz as mais brasileiras agora, tipo Curupira, Mula Sem Cabeça, enfim. Existem mitologias, todas uma série de também outros seres, coisas mais mágicas, digamos assim, ou diferentes da gente, mas que ninguém acredita. Mas por que a mitologia grega teria tanto histórias quanto milhões de cenários criados em cima, filmes, inclusive, mas ninguém está aqui, meu Deus, será que Zeus, Poseidon existe ou existiu, eles vão vir? Mas por que isso acontece só com os alienígenas? E aí, trazendo de quando isso começou, desde antes de Cristo, então, já tem vários relatos de OVNIs, mas que muitos trazem, olha, isso aqui na realidade o povo deve ter visto uma nuvem e achou que era tal coisa. Mas o primeiro que trouxe uma ideia ou para a pauta popular da época, digamos assim, para falar sobre vida fora da Terra, foi um filósofo da igreja, em 1439, que é o Nicolau de Cusa.
e ele era renascentista e ele trouxe meio que uma ideia ali de existir possivelmente, poder existir vida fora da Terra, além dos homens, animais e plantas na Terra, e trazendo também sobre um guarda-chuva de que Deus os teria criado também. Então, meio que trazendo disso, ó, pode existir coisa fora, mas tudo sobre Deus ali. Cara, se a gente está fazendo um paralelo com lendas urbanas ou mitologias, eu acho que vale a gente fazer uma separação aqui. Porque se a gente está falando sobre, digamos, mitologia grega, mitologia nórdica, essas mitologias, elas existem para explicar o funcionamento do mundo. Eu até diria que está numa linha muito mais de religião do que de uma lenda urbana. Porque eu até recentemente estive nos países nórdicos e estudei um pouco da mitologia nórdica para ir para lá, para ter um pouquinho da noção. E é muito bacana como eles explicam fenômenos da natureza, fenômenos das sociedades em si, a partir dos deuses e de cada personagem, de cada figura da mitologia. Então, eu até não traria dessa forma, só se a gente realmente vai levar a existência de aliens como uma das formas da Terra existir, da nossa vida como existe hoje, existir também. Exatamente. Acho que o ponto alienígena, ele não é visto como um mito porque ele não é um mito, porque ele pode realmente existir, tipo, esse é o principal ponto, né? Acho que, e é meio louco, mas a gente às vezes olha como se fosse um mito, mas no fim podem existir alienígenas, né? Então, acho que realmente tá em outro patamar, assim, então é como uma possibilidade, hipótese que a gente não conhece. Eu até não diria que pode existir, mas é muito provável que exista vida fora da Terra, alguma vida alienígena. E não necessariamente da forma que a gente conhece a vida, ou não necessariamente da forma que a gente imagina uma vida extraterrestre, mas dada a quantidade de informação que a gente já tem do universo, que é muito pouca, dado o tamanho do universo, a probabilidade é muito maior de que exista do que não exista essa vida extraterrestre. E dá até uma certa pena, assim, falando por que pena? Porque a chance de a gente se encontrar com eles é muito pequena. Eu imagino também. Então, assim, a gente tá falando de uma possível invasão, mas eu fico imaginando, assim, o universo, sei lá, a gente na Terra e eles, tipo, outra vida inteligente em outro lugar, e a gente nunca se cruzando, assim, daí, sei lá, talvez a Terra, sei lá, o Sol vai explodir, a estrela deles vai explodir, todo mundo vai morrer, e no fim, tipo, tiveram, sei lá, 2 ou mais e nunca ninguém se cruzou, assim. Então, seria uma pena se isso acontecesse, então seria legal que tivesse uma invasão. Se tivesse que escolher, eu optaria pela invasão. Eu escolheria, acho que pelo bem da história do universo, seria legal se os mundos se cruzarem. Certo, eu escolheria certo pela invasão. Acho que até porque eu tô cansado das imagens que não são em HD das possíveis aparições alienígenas, né? Porque, sei lá, a gente tá nesse mundo da internet há uns, sei lá, 10, 15 anos, e eu lembro eu pequenininho, botando no YouTube, imagem de alien, daí era uma imagem toda pixelada, aparição do alien, sei lá, em Varginha, em sei lá onde. E aí o cara vai pesquisar em 2024 e é quase a mesma coisa, assim, um zoom de um celularzinho TechPix que vai até filmando o céu e o cara não consegue dizer se é, se não é. Então, acho que nós, jovens, merecemos, talvez, a invasão alienígena, porque a gente está há anos aí acompanhando uma coisa que nunca vem. Então, vamos torcer para que venha. Eu torço para que venha. Acho bárbaro. Pô, ia ser histórico. Se tivesse um botão assim, nunca ninguém vai invadir a Terra de alienígena, ou vai invadir, eu apertava o botão. Eu daria cabeçada no botão, assim, ó, para ver se desce. Cara, mas assim, adoro a ideia, só que a gente tem que pensar motivos de invasão, né? Se os caras estão chegando aqui para matar todo mundo, loucura, apocalipse, não dá. Tem que pensar, tá, vamos partir da premissa que está rolando uma invasão alienígena. Primeira coisa que vem na minha cabeça é, por quê? E daí, pode ser porque eles estão em busca de recursos, eles só são curiosos, que nem a gente, que nós não estamos indo para o espaço, mas a gente está mandando máquinas para o espaço, que a probabilidade maior é que, se eles são vida inteligente como a nossa, eles vão mandar alguma máquina antes de eles virem para cá. Mas vamos imaginar que eles chegaram aqui e é assim que nós todos vamos descobrir que eles existem, que eles estão chegando aqui.
pode ser curiosidade, eles podem estar em busca só de poder e de dominar todos os planetas da galáxia, que nem, sei lá, um Guardiões da Galáxia da vida, só quer dominar todo mundo. Eles podem também só querer matar a gente, podem ser uma vida meio parasita, meio, vou lá, vou usar e vou embora. Ou pode ser um acidente também, eles podem estar, tipo, viajando pelo universo, encontraram a gente, quiseram parar em algum lugar para, sei lá, abastecer, ou, pô, viram que tem água, vamos pegar uma aguinha ali, vamos embora. Chegaram aqui, tem vida. E aí? Tem muitas possibilidades de motivos para uma invasão alienígena, não necessariamente ruim. Eu adoro a ideia se a motivação não for ruim. E tem uma outra que eu adicionaria, que é até o planeta deles, sei lá, tá sendo meio destruído, ou vai acontecer alguma coisa que eles vão ter que sair, daí todo mundo tem que sair, e eles viram que o nosso planeta eles conseguem ficar, e daí chegam aqui meio, pessoal, tá chegando aí pra morar aqui. Seria doido também. É um pouco da ideia de Interestelar, e tem uma outra série que eu gosto muito de séries de ficção científica, e tem uma série chamada Salvation, que era bem nessa pegada de, vamos ter que sair daqui, vamos para uma nave gigantesca e vamos para o próximo. E isso é bem legal, bem legal. Mas, perdão. Vai lá. Mas nós teríamos muitos conflitos. Então, se eles chegam aqui, qual é a proporção da chegada deles? É uma pessoa? São algumas naves? A gente ainda está em maioria? Ou será que eles chegaram e eles já são maioria? Ou, dado o nível de poder e de inteligência deles, eles já conseguem chegar aqui e dominar tudo e assumir o poder de diversas coisas? Isso também pode ser perigoso. Eles podem ter boas intenções, mas se eles chegam aqui, tudo pode mudar. Podem querer mudar governo, economia, alimentação, a vida como conhecemos hoje poderia ser alterada mesmo com boas intenções. Eu gosto muito da ideia de que boas intenções não necessariamente já geram bons resultados. E uma experiência que a gente pode pegar como visualizar esse momento real, sem ser por um filme, mas dessa invasão, e a gente fala que invasão e fica muito pré-conceituado de que seria algo ruim, mas os meninos falaram ali de ter invasão, não sei se por intenção boas ou ruins, mas pode ser chegar aqui e ser bom, ter novas tecnologias, enfim, daqui a pouco a solução para a mudança climática está aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. E teve não chegou a ser uma trend, mas teve alguns vídeos que alguns criadores de conteúdo fizeram de colocar uma matéria fictícia lá, plantão na Globo, na televisão, assim, de casa, com a família, junto ali, de repente, que anunciava essa invasão alienígena negativamente, digamos assim. Então, um momento de que todo mundo também está nessa fantasia de plantão da Globo é agora invasão alienígena, Estados Unidos pronunciando todo mundo, e meio que tem uma matéria falsa disso, só que totalmente real. E aí a pessoa grava a reação genuína da sua família diante de que tá acontecendo, e agora, e os Estados Unidos falando. Então é muito interessante da gente visualizar isso, dessa reação de o que seria o estereótipo disso acontecendo. E a outra coisa que eu ia comentar também é a partir do que, qual seria o ponto de partida para a gente dizer que seria um alienígena ou não? Porque existe o conceito de vida fora da Terra. Então, daqui a pouco vamos descobrir, um átomo, um micro-organismo, sei lá o quê, pequenininho lá, tem vida fora. Isso é um alienígena? Ou a partir do que é um alienígena? A partir do momento que é igual ao alienígena que a gente desenha, que tem as estátuas agora, que também é um fenômeno, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, você vai mais para o interior, pegar a estrada, tem em casa, assim, o gramadinho, o pessoal botando estátuas de ET, verde, assim, pequenininho, magrinho, cabeçudo. Então, a partir daquilo seria um alienígena, daqui a pouco pode... E se invadissem, digamos, ou chegassem aqui um monte de, sei lá, seres menores, átomos, não sei, daqui a pouco já tem uma invasão, então chegou micro-organismos de fora, já não seriam daqui, veio para cá, isso já seria uma invasão. O que seria o ponto de partida para ser um alienígena? Não, isso é só uma substância, assim, uma molécula, isso é um alienígena. Eu acho que pegando um gancho nisso que tu falou, não tão que seria alienígena, o que não seria alienígena, eu acho que a gente tem o roteiro muito claro do que seria uma invasão alienígena, né? É isso que tu falou, a plantão da Globo é Estados Unidos e tá acabando o mundo e não sei o que, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, sei lá, se a gente tá de boa
A NASA lá é referência em assuntos espaciais, não sei o quê, tudo vai partir dela. Aparentemente a gente confia, e aqui eu tô falando com um leigo do assunto, não sei. Aparentemente a gente confia que a NASA saiba de tudo enfim, monitore a Terra e o redor dela. Mas, sei lá, daqui a pouco no Equador descem uns caras e tem assim, ó, nós somos os aliens, e aí não passa pelos Estados Unidos, não passa pela NASA, eles, sei lá, não sabem o que está acontecendo, e aí começa, sei lá, uma revolução ou alguma coisa assim, que foge desse estereótipo de que a gente pensa que tudo começaria pelos Estados Unidos, ou a gente saberia, ou como é que a gente agiria, assim, sabe? Eu acho que quando acontecer vai ser uma coisa meio assim, porque se a gente for pensar, é muito fácil a gente imaginar uma invasão alienígena. E. Peraí, é muito difícil eu falar sobre isso. É muito fácil a gente pensar uma invasão alienígena justamente por tudo isso que a gente já falou. A Martina falou, gosto muito de séries de ficção científica. Então a gente já tem uma linha do tempo de como é que aconteceria. Ou a gente passaria por problemas aqui na Terra e ia ao espaço para buscar uma solução, ou eles iam chegar aqui de uma maneira um pouco mais brusca, querendo acabar com a Terra, e a gente teria que lutar, tipo, Guerra dos Mundos, assim. Mas pode ser uma coisa completamente diferente. Os caras podem só chegar aí e falar assim, qual é, galera, chegamos. E é isso aí, entendeu? Tava aqui dando uma olhada, entrando pelo Equador e já era, entendeu? Umas coisas assim. Acho que é muito mitificado e muito pensado a gente entender como uma coisa natural, assim, tipo, eles vão chegar aqui e vai ser isso aí, os Estados Unidos vai combater e o Brasil não vai nem se envolver, mas acho que seria uma coisa completamente diferente, assim, sei lá, pelo menos eu penso isso. Cara, é um paralelo, tipo, a gente não precisa olhar necessariamente para alienígena, mas a gente é cria de Stranger Things e The Walking Dead. É isso que se imagina quando se fala, sei lá, invasão alienígena. Mas por que eu acho que NASA, hoje em dia, Elon Musk e essas grandes referências hoje em dia da exploração espacial teriam essa informação antes dos caras chegarem aqui? Existe a International Space Station, que está olhando para todos os lados o tempo todo, e para qualquer coisa chegar até aqui, precisa estar, de alguma forma, sendo visto. Só se, claro, se eles não têm, sei lá, uma capa de invisibilidade. Uma maneira que eles poderiam chegar meio que de surpresa é se eles chegassem através de um buraco de minhoca. Mas, se existisse um buraco de minhoca, a NASA, Elon Musk, quem mais for, também saberia desse buraco de minhoca. Então, eu acho que a gente ainda conseguiria se preparar um pouco antes deles chegarem. Não seria aquela surpresa, tipo, nossa, já os caras desembarcaram aqui, a gente que se vire, vamos comprar um bunker e vamos morar num bunker. Eu fico imaginando o cara, sei lá, o primeiro cara, assim, sei lá, na NASA, monitorando. Eu falo, gurizada, tem uns caras chegando. Tem... Ia ser bom. E essa cena, assim, seria fera. Não, se bate ali o cara, sexta-feira, 17h45. Os caras estão vindo. Não. Vocês chegam. 6h01 estão vindo. Já era, galera. Segunda a gente vê isso. Os caras indo embora, assim. Tchau, tá ligado? Cara, o fato é que já deve ter rolado isso muitas vezes. Muitas vezes. Os caras estão só olhando para isso. Se veio só um asteroidezinho, putz, mas esse asteroide está meio diferente. Tem um negocinho meio diferente nesse negócio aí. Certo que rola. Deve ter rolado aquela empolgação, meu, é alien, é alien, é alien. Daí os caras, não é. E acho que só nessa, lembrei nessa expectativa de vir alien ou não, eu fico imaginando se a gente chegando em outro lugar e tem o Elon Musk, ele enviou pela SpaceX o Tesla dele mesmo, com um manequim de um astronauta tocando música do David Bowie e também com até uma placa escrito Made on Earth by Humans. E daí eu fico imaginando assim, imagina chega, tipo, eles tocaram no espaço e vai ir. Tipo, não tem um destino específico que vai bater em um planeta nem nada. Então, eu fico imaginando, imagina se chega num lugar com vida, assim, os caras, meu Deus, é uma coisa diferente. Daí chega um carro, tá ligado? Com um manequim, assim, sereno, sem nada. Então eu fico imaginando, se rolasse essa, assim, tipo, chegasse uma coisa nada a ver, assim, dos aliens, assim, tipo, um meio de transporte, uma coisa assim.
Nessa linha aí, a gente pode ficar imaginando o contrário, né? O Elon Musk manda o carro lá, ele entra na órbita, sei lá, de um outro planeta que tem vida, pega fogo, cai como um asteroide, cai na Capitólio dos caras, e os caras pensam, puta, estamos sendo atacados pelos humanos. E aí começa uma revolução, tudo que o Elon Musk meteu uma sonora lá num teatro, imagina, tá indo ao som de David Bowie, pum, e aí começa toda a guerra, tá ligado? Pode rolar, entendeu? Nada tá salvo. Tem possibilidade. É? E aí a gente que começou, né? E é legal da gente, antes da gente começar as ideias aqui, desse fator aleatório também, de que até o João falou ali, pô, seria legal ter invasão para a gente descobrir. Então, meio que trazendo o tamanho de uma importância da gente saber ou não em vida, assim, se existe algo de fato, mesmo daqui a pouco não valendo a pena. Mas o quanto também tem esse fator aleatório, desde o carro jogou o carro e ele virar um meteoro, explodir e aí começar uma guerra e trazer eles para cá, ou dos caras estavam passando ali, por um acaso pararam para botar gasolina e, poxa, na hora perderam ali, não dobraram e não acharam a terra, sabe? Do quanto o fator aleatório pode ajudar ou não dos dois lados jogando isso de se achar, sabe? Foi ideias? Então vamos começar com as ideias de segunda, de como sobreviver a uma invasão alienígena. Quem começa aí trazendo primeira? Aí a gente vai trazendo, traz uma ideia, a gente já comenta e já engata numa outra ideia sua aí também. Eu acho que posso começar? Eu acho que depende muito do momento de vida em que eu me encontraria. Assim, talvez se eu fosse hoje, eu acharia muito irado e vamos pro pau, se esses caras querem pau, vamos lá, sei lá, exército brasileiro contra os aliens. Mas se fosse, sei lá, daqui uns 5, 6 anos, o cara já com uma família e tal, o cara pensaria na família, eu acho que eu iria pro Uruguai, porque nada acontece no Uruguai. Eu acho que eu iria ficar lá sereno, de boa. Eu acho que o Uruguai seria o último lugar que os caras iriam. Eu ia ficar lá bem tranquilinho, lá, sei lá, não ia nem para Punta, nem para Montevidéu, ia tentar sair um pouco desses centros do Uruguai, ia, sei lá, meter ali Salta, alguma coisa assim, Punta del Diablo, um bagulhinho mais roots. E aí eu acho que eu ia ficar sereninho lá e não ia fazer nada, só vendo o circo pegar fogo, os bichos se tretando, almas sendo sugadas, essas coisas tudo aí, eu ia ficar de boa no Uruguai lá, tranquilão. Eu botei fé que o Uruguai vai ficar bem sereno. Eu não vejo o Uruguai brigando com os aliens, tá ligado? Ia ficar bem tranquilo. Cara, eu pensaria como é que eu consigo fazer alguma coisa legal em relação a isso. Se os caras são bacanas, se eles estão aqui para trocar uma ideia com a gente, cara, eu já ia começar, tipo, primeiro, fazer meus videozinhos, tipo, 5 lugares na Terra que você, alienígena, precisa conhecer quando vier visitar. Ou coisa assim, cara, tipo, porra, vamos trocar uma ideia com eles. Se eles não estão aqui por mal, vamos virar amigo, vamos virar brother, sei lá, não tem porquê. Ou, se eles são do mal, daí vem o outro lado de teorias da conspiração, e os americanos estão 1000 anos à frente da gente nas teorias da conspiração, cara. Tem tanto bunker lá à venda, tanto. E, além de bunker, tem muita gente estocando comida por motivos bobos. Então, tem empresas que o produto das empresas é justamente fazer. Não é kit de primeiros socorros, mas é kit de sobrevivência. Cara, os caras estão muito mais à frente da gente. Então, pode ser que eles talvez não consigam salvar a gente. Eu, aliás, confio muito mais no Elon Musk do que na NASA para fazer toda essa função. Mas, cara, quem tá lá, tá feito. Não tem. Vai. No Uruguai, beleza. Tem um churras bueno demais, tem um doce de leite sensacional. Só que, pô, cara, não tem os kitzinhos de sobrevivência que tem nos Estados Unidos. Os caras estão muito à frente. Eu iria pra lá. Fazendo o link, então, com a tua ideia, Martina, e a de vocês aí, a minha ideia de segunda, uma que eu trouxe, seria de criar, então, essa, independente se vai ter a invasão ou não, mas de criar, começar a criar mais no discurso político, popular, enfim, pegar os líderes mundiais, próximo evento aí, ó, vamos fazer uma estratégia, então, de que pode acontecer, começar a trazer mais esse, ó, cada discurso, porque tem invasão, ela pode vir, meio que criar um inimigo externo em comum, então, isso com certeza representaria uma maneira de criar um inimigo comum externo,
logo nós da Terra vamos nos unir, Brasil, Uruguai vai estar tudo, Estados Unidos, Rússia, mano, China, cara, depois a gente resolve isso daí, Ucrânia, vamos ficar junto agora, a gente tem que resolver essa pica. E meio que começar a trazer isso, então, existem agora, por exemplo, existem treinamentos para incêndio, toda empresa vai lá, faz a simulação, existia ali durante a Guerra Fria, treinamentos nos colégios para caso tivesse a bomba atômica, meio que, então vamos fazer um treinamento, começar a trazer mais para o dia a dia, treinamentos se tivesse invasão alienígena para nos atacar, algo do modo, meio que trazer isso mesmo, óbvio, ia ter seus males de criar mais um medo na população, ansiedades, coisas do tipo, mas de maneira para a gente usar isso como uma artimanha de unir o mundo. No momento, ter uma convergência no momento que a gente está mais começando a se separar de novo, guerras, afins, mas de se unir e aí a gente tratar de assuntos que interessam, mudança climática, coisas do tipo que a gente precisa dessa colaboração internacional e, queira ou não, o inimigo externo, por mais que tivesse seus males, traria problemas, óbvio, ficar fazendo essa estratégia, mas talvez no final das contas ali, conta de padaria dá mais positivo, todo mundo unido, sabe? Meu, eu tô rindo aqui, tu falou de fazer simulação nos colégios, e ali, meu, imagina, meu, os 3.000 alunos do Encheta fazendo uma simulação quando os aliens chegarem, velho. Inacreditável. É que eu sou mais radical, eu acho que eu discordo um pouco da Martina e do Rezende, amigavelmente, porque eu acho que, se vier os aliens tem que ser um terror, não tem coisinha boa. O que eu quero vender para alien? Né? É difícil vender um produto para os humanos, a gente vai tentar vender um produto para os aliens. Não, a gente tem que poupar os caras, meu. Eu acho que desromantiza tudo aquilo que a gente pensa sobre os alienígenas. Eu acho que para a gente estar pronto para a invasão alienígena, a gente tem que ir pro pau. Não tem que ter treinamento em colégio de como conviver, união do mundo e tal. É cada um por si, porradaria, tiro, bomba e tal. Mas isso eu digo com a minha mente de 25 anos, tem 25 anos. Daqui uns 5 aninhos eu mantenho a minha posição, e discordo da Martina respeitosamente, de novo. Eu acho que os Estados Unidos vai ser o primeiro lugar a se ferrar nisso aí. Os caras acham que eles estão muito preparados para tudo, mas eu acho que eles vão levar pau de todos os lados. E eu vou para o Uruguai ficar sereníssimo na minha lá, porque lá é o último lugar que vai acontecer alguma coisa, sei lá. Acho que mantenho as minhas opiniões aqui e acho que uma invasão alienígena tem que ser aquela coisa de filme mesmo, Guerra dos Mundos, todo mundo se quebrando. Acho que não tem coisa boa numa invasão alienígena, porque senão os caras não iam estar aqui sereno. Se eles estão aqui, é porque tem alguma coisa para tirar da gente. E nós temos que defender o nosso país e o nosso mundo, não é mesmo, rapaziada? Eu tenho uma vibe mais Star Wars, assim, de comércio entre os países, entre os mundos. Eu acharia muito legal se rolasse essa, assim, de comércio e ter uma conferência dos mundos e tal. Então eu sou a vibe Star Wars, para mim me pega muito. Então assim, ó, para mim o negócio é fazer business. Porque até botando um argumento mundano de que países que têm boas relações comerciais, dificilmente eles vão ter guerra entre si, porque os dois se ferram. Então, geralmente, tipo, países que não têm relações comerciais, aí sim fazem guerra entre si. E então é a mesma coisa para os mundos. Então, mundos que têm relações comerciais não vão fazer guerra, ou tem menos chance. Então, para mim, fazer business vai salvar a humanidade numa invasão alienígena. Para mim, esse vai ser o negócio. Vai ser vender. Não sei quem pode vender da Terra para eles. Espera os aliens vir aqui, pegar toda a água do aquífero Guarani, sei lá, e aí tu vai querer fazer acordo com os caras e nós vamos ficar sem água na baia, mano. Eu acho que é esse o pensamento, entendeu? Acho que os caras, se eles estão vindo aqui é porque eles estão sempre faltando alguma coisa, meu, e eles vão nos aniquilar, tá ligado? Eu acho que essa é a vibe da invasão alienígena, porque eu acho que, agora falando um pouquinho mais sério e falando o que a gente estava comentando antes, a gente, e eu tava brincando aqui, a gente espera uma coisa muito roteirizada e a gente acha que vai acontecer isso, tanto pro bem quanto pro mal. Mas eu acho que a gente também tem que estar preparado, e eu falei isso para vocês antes, pra gente possivelmente ver alguma coisa que a gente nunca viu e experienciou na vida, assim, sabe? E saber como lidar com essa situação. Porque, sei lá, eles podem vir com um tipo de tecnologia, um tipo de matéria que a gente não está acostumado, o que nunca viu, o que nunca pensou em que pudesse existir, e de como a gente conseguiria lidar com isso, e como é que a gente conseguiria se comunicar, porque eu acho que comunicação também é uma barreira muito
muito importante, assim, porque a gente não sabe como é que eles se comunicam, eles não falam o inglesinho deles ali, tranquilão, hi, my name is fucking Jude Bellingham, e aí a gente vai conversar. Acho que a gente tem que também estar preparado para lidar e ser um processo demorado de comunicação mesmo, de como é que a gente vai conseguir lidar e falar com os alienígenazinhos, né? É complicado a imaginação. Eu até tinha trazido esse ponto para os guris antes de a gente começar a conversa aqui, que as minhas três principais preocupações quando soubesse de algo assim seria, como eu já comentei, o porquê, a proporção, como eu também já falei, e o nível cognitivo deles. Independente de como eles se parecem, eu acho que importa bastante se eles de fato são racionais, porque a gente já falou, pode ser que eles são amebas, que não se comunicam, só estão em modo sobrevivência. Ou pode ser que eles tenham algum nível de racionalidade, só que o formato da comunicação deles pode ser completamente diferente. Eles podem ter uma língua diferente, ou eles também podem se comunicar, até tinha comentado com os guris, como golfinhos, que golfinhos comunicam, mas é muito diferente do que a gente sabe fazer. Então, claro, eu trouxe o ponto de fazer vídeos e de ir para os Estados Unidos também, como uma brincadeira. Eu acredito que eu não iria para os Estados Unidos, mas eu acho que esse ponto de diplomacia entre as duas partes, a gente teria que... a gente não necessariamente, porque provavelmente nós não estaremos encarregados disso, mas a gente deveria ter as pessoas no poder deveriam estar muito focadas no ponto da diplomacia, porque eu concordo bastante com o que o João falou. Se a gente tem boas trocas, se a gente consegue tirar o valor do outro e entregar ao mesmo tempo, a gente não vai fazer guerra. Países que trade não entram em guerra. E esse ponto até falando ali da comunicação, eu tenho um filme que é Contato, o nome do filme. O filme é meio maluco, mas ele é bom porque ele justamente, tipo, uns alienígenas surgem aqui, é exatamente essa situação. Surgem até, eles não fazem nenhum mal, se eu não me engano, faz tempo que eu vi o filme, e só que eles estão tentando se comunicar e daí tem toda uma rede de especialistas tentando falar o que eles estão falando. E é muito maluco, assim, então acho que, realmente, esse ponto que seria a chave para isso. Eu trouxe uma ideia aqui, mais um rabisco, assim, que se encaixa nisso que o João trouxe do comércio, porque daqui a pouco poderia, pensando no cenário, digamos, de mais tempo, assim, que seja mais para frente, o mercado mundial, internacional já está meio saturado, como é que a gente pode avançar o capitalismo, ou como que a gente pode criar novos mercados consumidores. E, queira ou não, isso seria uma oportunidade, então, desde criar cursos de como lucrar com o mercado alien, mas viajando aqui meio de segunda mesmo, desse lance de trocar entre os mundos, mas de ser um novo mercado consumidor daqui a pouco para estar vendendo, daqui a pouco ninguém mais compra um produto X, sei lá, o samba, Adidas, bom, ninguém mais quer saber disso, vamos começar a exportar. E uma coisa que me veio agora desse sala falando de produto, porque a gente, falando ali da estatuazinha, porque isso vende, entendeu? Esse lance vende, e quem mais estaria lucrando se tivesse isso? O que mais surgiria? O exército? Será que o exército, todo mundo investindo em mercado bélico, seus países, isso seria bom economicamente no final das contas? Mais pessoas comprando, então, kits, primeiros socorros, bunkers, enfim, construindo. Será que isso seria um motivo para aquecer a economia de alguma maneira? E será que, se existem, no caso, a gente partindo do pressuposto que existem lá as casas no interior lá dos aliens, eles estão comprando estátuas de humaninhos e botando no jardim? Eu acho que um ponto legal de se comentar aí é como é que tu segmenta uma campanha digital para aliens, né? Como é que funciona teu CRM e teu funil, porque é muito difícil, a gente não sabe como segmentar isso, porque a gente não sabe o que eles gostam, né? E tu que é muito ligado nessas novas tendências, podcast para bebês, todas essas coisas aí, eu acho que daria um belo de um curso é como segmentar o teu cliente para tu vender para alien, né? Porque tu aparentemente não sabe nada, e como é que tu vai fazer sei lá, teu RD Station, teu alcance lá daqui
sei lá, 35 milhões de quilômetros e anos-luz, assim. Então, acho que também a gente tem que adaptar o nosso sistema para os aliens. Acho que agora eu embarquei nessa ideia de amizade. Acho que a gente não precisa mais matar os aliens, que eu gostei, que eu acho que é fácil de ganhar dinheiro. Talvez a gente pegue uns aliens aí, vende uns cursos e ganha uma grana. Acho que pode ser uma boa. Então, ó, a gente brincando aqui, mas quanta coisa teria que fazer ou surgir, e o que eu anotei que eu esqueci de falar em relação ao turismo. Daqui a pouco a gente fala essa ideia de invasão, de chegar, e agora o Martino pode dar uma viajada nisso, literalmente, de tá, eles podem chegar e podem sair, podem voltar, então daqui a pouco, imagina um turismo, temporada dos caras, agosto, os caras vêm, férias, temporada de inverno, não, lá pegando os caras, não, vão correr para as praias. Aí, pô, estão vindo aqui no Brasil fazer as praias, só os ETs. Imagina os caras vêm só por uma temporada ali, cheio de argentino em Florianópolis e alienígena, os caras pegando praia e vendendo, pô, carnaval, cara, vem curtir o carnaval, já vende o carnaval pros caras, empurra caipirinha, enfim, isso ser imagina vir um mercado de turismo ali, pensando, não do ficar e das campanhas, como a gente falou, mas não, daqui a pouco é temporário, vem e sai, sabe? O que seria daqui a pouco mais interessante, porque daí teria espaço. Pra gringa é mais caro, né? O legítimo pra alien mais caro. Os caras iam estar na magra. Imagina um alien na praia do Rio de Janeiro. Ei, mate, pra gringa é mais caro. Ei, vamos. Aí já era, entendeu? Os aliens no Brasil, os aliens não iam conseguir se criar. Nos Estados Unidos eles iam chegar, todo cheio pomposo e tal. Agora bota um alien no meio da praia do Rio de Janeiro. Não dá. Os caras voltam, nunca mais voltam. Já era. Iam pagar 200 pila o chamate. Exatamente. Né? Iam pagar 200 bitcoins, sei lá qual é que é a moeda dos caras, mas a gente ia rapar os aliens até o... Imagina um alien indo comer um fundinho em Gramado, metendo sei lá, um laçador de ofertas. Os caras iam botar lá em cima, meu. Não tem como. Aqui a gente ia dar um banho nos aliens. Por isso que eu acho que o Brasil é mais seguro que os Estados Unidos para invasão alienígena, que eu acho que a gente ia conseguir dobrar os caras, entendeu? Porque a cultura do praguinha é mais cara, ia quebrar com eles não iam ficar aqui. Muito difícil negociar e tal. Cara, o fato é que pro alien vir pra cá, ele tem que ser muito milionário, tipo... Não necessariamente. Se a gente for pensar na colonização... Podem fazer... Portugal mandou, agora mandava tudo o pessoal que tinha delito. Podem fazer da Terra a Nova Austrália. Então, é os Faria Limer que vão vir para cá, ou é os criminosos, um dos dois. Não necessariamente. Eu também gosto da ideia de que pode ser os colonizadores que não eram os caras mais ricos da época, mas que estavam buscando a Terra Prometida, uma terra melhor, uma terra fértil. Eu também acho. Acho que vai ser mais a pegada pesquisadora. Inicialmente vai ser pesquisadora, vai ser os cientistas deles vão vir para cá. E outro ponto para se pensar, a gente está falando de tirar férias em outro planeta, mas a gente está muito à frente. Cara, pode muito bem ser que os caras que estão chegando aqui nem conhecem o planeta deles. E nós seremos o primeiro planeta que eles vão conhecer, que eles vão pisar, pode ser. E nós seremos a nova casa deles. E agora imagina, se nós seremos a nova casa deles, a gente vai ter, de certa forma, algum poder de adaptar eles à nossa realidade. Agora imagina um ETzinho indo estudar na Anchieta. Será que vai ser legal tu ter um amigo ET, tirar foto com um ET? Tipo, nossa, eu imagino que vai ser muito legal tu ser a primeira pessoa a tirar uma selfie com um ET. Mas daí, quando eles entrarem na nossa vida, será que eles vão ser legais mesmo? E daí fica uma pergunta também no ar, que é se poderia rolar reprodução humana com alien. Também acho que tu falou de ETzinho na Anchieta, daí o bagulho ia ficar doido. Perdi meu bebê com um alien, pai. Que loucura. Chá revelação massa. Será que o humano vai ter? E tem um filme, inclusive, que é muito ruim. Acho que o pior filme que eu já vi no cinema, que é Prometheus. E que tem um bagulho assim que é uma infecção, eles estão também, um troço alien, e aí a mulher, ela pare o filho, que no caso o cara estava infectado, virando um alien, um troço assim, e aí tiveram um filho, e aí quando nasceu, o filho estava infectado e nasceu um monstro. Nossa, é muito ruim. E aí o monstro começa a atacar todo mundo. É muito ruim esse filme. Enfim. E trazendo mais, só uma ideia também de segundo, mas complementando nisso também, dessa pegada de não combate, independente se teria ou não, porque imagina se a gente começa a criar, então, novos filmes em que a pegada é eles chegando e coisas boas acontecendo, e aí o clímax do filme cria outro, não precisa ser um confronto, daqui a pouco ficou amigo no final, mas começar a trazer uma outra perspectiva do que seria essa invasão,
Por quê? Porque para trazer o lance, mesma coisa, outra ideia que eu trouxe sobre a gente estar se separando, estar tendo guerras, conflitos, violência, enfim, para justamente a gente trazer agora o inverso do que seria criar um inimigo em comum, para justamente trazer, poxa, mas se nem com os aliens a gente atacaria, criando então novos filmes, criando um novo senso comum de que quando eles vierem a gente quer ser parceiro, quer levar para o carnaval lá e vender caipirinha cara, por que eu vou atacar outro país ou a gente vai sair brigando? Por que eu vou ser uma pessoa mais agressiva? Por que vão ter mais conflitos? Se nem se os aliens chegarem aqui, a gente vai fazer isso com eles. Por que a gente vai fazer entre nós? E aí, trazendo a gente falou tanto do senso comum, dos filmes serem os ataques, eles chegando, querendo ficar, enfim. Mas um dos principais filmes, se não o primeiro, e eu até trouxe o bonequinho para mostrar, que é o filme do ET. E o que acontece? Ele vem para cá sozinho, então a gente estava falando, 1 ou 2, o cara chegou aqui, enfim, não lembro, se perdido qual foi o rolê, mas ele só queria voltar, nem queria ficar aqui, aprendeu a se comunicar com a gente, conseguiu falar ET, telefone, casa, conseguiu se virar, e é um dos principais filmes, e é numa pegada do bem, assim, um dos exemplos, talvez o principal exemplo. Só um adendo e uma piadinha, mas se eu acordo no meio da noite, tem esse bichinho no meu quarto, eu saio na voadeira pra cima dele e não tem conversa, rapaz. Imagina, pai, não tem como. Eu tô com o Calil. Se esse bicho surge do nada no meu quarto, velho, não tem chance de eu querer me comunicar. Eu acho que é esse o problema, assim, a gente idealiza, a gente imagina, mas o instinto animal, acho que do ser humano, a primeira coisa é de proteção, assim, sabe, no fim das contas. Então, se tu tá andando na rua e tu vê um bagulhinho desses, ou tu corre ou tu chuta, entendeu? Não tem uma, um senso comum. Eu acho que não foge de nenhuma delas. Ninguém vai chegar e falar, e aí, como é que tá, entendeu? De tentar fazer a coisinha lá na cena do filme. Isso aí não. Então, por isso que eu acho que é um assunto complicado, assim. Agora, tentando falar um pouquinho mais sério, sem fazer uma piadinha, eu acho que aqui a gente conjectura de paz e tal, mas eu acho que realmente precisa ter uma preparação para. Enfim, sei lá, a NASA descobre que daqui, sei lá, 90 anos, ou daqui 20 anos, ou daqui 15 anos, possivelmente vai ter, porque os caras estão vindo numa velocidade X e já foi constatado que é uma nave alienígena. Acho que vai ter que ter essa preparação no ser humano para entender que pode não ser uma coisa estranha, porque isso está lidando com emoções, está lidando com sentimentos, sabe? Então, acho que tem que existir uma preparação para a convivência, assim, sabe? Porque a gente, no fim das contas, a gente tem nossos instintos de proteção e de querer se proteger, então acho que tem que existir esse treinamento para que não as coisas não saiam um pouco do controle e as pessoas não saiam chutando alien pela rua, assim, sabe? Eu acho que esse é um ponto complicado, porque eu não imagino que divulgariam esse tipo de informação. Dentro desse teu cenário, se a gente descobre que daqui a 20 anos vai ter chegando por aqui, se eu sou, sei lá, head da NASA, ou se eu sou Elon Musk, eu vou começar a construir alguma nave para que eu consiga chegar até eles, ou para fazer que eles me vejam a nave, no caso, em vez de vir até a Terra, para eu tentar algum tipo de comunicação lá com eles. Se eu não consigo nenhuma comunicação lá com eles, ou se é uma comunicação violenta, eu tento resolver isso antes de chegar na Terra. E uma grande preocupação que a gente poderia ter de um lado que, obviamente a gente está numa visão de proteção, mas os caras têm poder. Eu tô reassistindo Stranger Things e por isso vem muito na minha cabeça. Pode muito bem ser que algum país ou algum grupo de países se junte aos alienígenas e use a força deles, use a inteligência deles, use as armas deles para atacar algum outro país, porque pode muito bem ser que a gente consiga fazer amizade com alienígenas que a gente pouco conhece, mas aqui na Terra existe ainda uma grande dificuldade e esse ponto bélico ainda é extremamente relevante aqui dentro. Então, eu acho que talvez a versão mais real dessa história poderia ser a gente ter amizade de algum lado, mas ainda ter esse perigo de outro. Não, isso é bem isso da união daqui a pouco, né? Porque a gente também está trazendo um cenário. Eu dei ideias aqui de se unir, de sempre buscar se unir, mas nada impede que existam parcerias paralelas
e que o jogo comece a mudar o tabuleiro. Então, opa, o Equador lá que o Arthur falou, o Uruguai, os Estados Unidos, que seria o master representativo das questões. Não, a gente quer saber, ó, vocês trouxeram uma proposta boa aqui, vou me unir a vocês, azar do resto. E o quanto isso desdobraria mais coisas. Uma última ideia de segunda aqui, que eu trouxe só de tentar quebrar esse senso comum de que a gente traz a invasão e os filmes é sempre a gente descobrindo quando eles chegam aqui. E até a Martina falou, o Arthur falou agora, descobrimos daqui a 90 anos eles estão vindo. Então, o que eu tinha pensado era de mecanismos de proteção e precaução externa. A gente não ter que descobrir ou não ter que começar a acontecer já na Terra, no ar, enfim, na nossa atmosfera, mas que sejam com estações espaciais voltadas mais só para isso. Ó, vamos deixar uns caras só para isso, sentado lá num laser gigante, sei lá, o fim bélico, ou de maneiras de tentar se comunicar, uma estação que seja só para isso, uma barreira. Hoje tem milhões de satélites, lixo espacial, então de tentar pensar em maneiras externas da órbita ali, de tentar já precaver desde, ó, vamos tentar se comunicar aqui. Tá vindo alguma coisa, a gente vai tentar falar aqui. Se os caras não quiserem falar aqui, então a gente vai atacar. Ou não conseguimos se comunicar, como que a gente já ataca daqui? Do que esperar os caras chegarem, ter toda a função de ter o plantão. Não, já vamos tentar adiantar se proteger fora, sabe? Cara, uma boa parte disso o universo já faz. A gente sabe o quão difícil é tu chegar longe no universo, porque existem muitos empecilhos no meio do caminho. A Terra, em específico, está em um lugar muito privilegiado em relação a, principalmente, asteroides. A gente não tem muitos asteroides que vêm chegando de toda parte do universo, que vem até aqui, porque a gente tem o anel de Kepler, que nos protege, de certa forma. Que são basicamente... Eu não saberia explicar, porque eu não manjo 100% disso, mas pelo que eu entendo, são diversos asteroides que estão formados como se fosse uma barreira de proteção do resto do universo para a gente. Posso ter falado uma bobagem gigantesca, mas do que eu me lembro, mais ou menos isso. Então, eu acho assim, ó, os caras já vão ter muita dificuldade para chegar aqui. Se eles estão em outra galáxia... Isso é outra coisa. O quão distante eles estão? Eles estão na nossa galáxia? Eles estão aonde? Porque se eles estão se preparando há centenas e centenas de anos para isso, ou vindo para cá há centenas e centenas de anos, eu acho que o universo já faz uma boa parte desse tipo de proteção. E outra coisa, se a gente vai ter uma tecnologia boa o suficiente para construir algo feito pelo homem para se proteger fora da Terra, eu acho que a gente vai ter tecnologia o suficiente para ir atrás deles. De alguma forma protetora ou, enfim, diplomática, talvez. E aí a gente pode pensar, será que existe um motivo para ter essa dificuldade? Se a gente for pensar numa linha do tempo lá atrás, por que existe essa dificuldade de contato? Ou é aleatório, daqui a pouco alguém já deu merda lá atrás, aí se existe um criador de tudo, então agora bota um espação aí, depois a gente, para não ter que lidar com esse problema aí. Enfim, então, encerramos aqui o nosso episódio 30 dessa última temporada aí, terceira temporada do Ideias de Segunda, com problemas de segunda categoria aí, acredito que a gente teve uma conversa muito diferente, que era o propósito de dar risada aqui, se divertir, falando ideias de segunda categoria, literalmente aqui, sobre como sobreviver a uma invasão alienígena. Se você teve a sua ideia de segunda também, comente junto conosco ali pelas nossas redes sociais e também no Spotify. Martina, Arthur, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer. Valeu, meus queridos. Obrigado pelo convite. E apenas mantendo fiel à minha ideia, se o mundo for invadido, vamos para o Uruguai. Lá tem umas coisinhas que são liberadas também, então a gente fica lá tranquilão, vendo tudo pela TV, comendo uma boa parrilla, e é isso, entendeu? Vamos nos proteger. Valeu, guris. Adorei o convite. Parabéns pelo trabalho aqui. Sensacional. Bom, reiterando aí, obrigado, Martina e Arthur. Então, foi um prazer. Quem sabe num próximo episódio a gente convida para um tema mais sério, falar de viagem, falar de marketing aí com os temas aí de cada um.
E é isso, muito obrigado. Foram boas risadas aqui no episódio. Muito obrigado e uma boa segunda para a audiência. É isso aí, Arthur pode já pensar ali em montar esse pacote aí. Daqui a pouco, se dá certo, já está adiantado ali vendendo o pacote para o Uruguai. E Martina pode fazer uma parceria, já fazer vídeos ali mostrando o Uruguai, melhores lugares para se esconder ou curtir. Eu faço uma campanha aqui com a Martina, eu monto, a gente segmenta e começa a disparar aí na hora para ver se alguma coisa acontece. A gente manda um sinalzinho aí e vê o que acontece. Se chega uma lead qualificada que a gente consiga vender um pacotinho ali para o Uruguai. Ótimo. Bom segundão para todo mundo e até a próxima segunda com novos episódios e uma nova temporada do Ideias de Segunda. Valeu!